Exclusivo. Direto de Nova York, Roberto Cabrini investiga o assassinato de um dos maiores galeristas do mundo, Brent Sikema. Depois de meses de negociação, o ex-marido, apontado como mandante do crime, quebra o silêncio. Daniel revela detalhes da união que terminou numa tumultuada separação. Cabrini entra na casa onde Brent viveu, no Rio de Janeiro. E de dentro da prisão, o cubano Alejandro, autor confesso, conta as supostas motivações da morte do empresário americano. Essa é a grande reportagem de hoje. Às 18 facadas. Uma grande investigação que passa por 3 países. O que está por trás do assassinato bárbaro de uma estrela internacional em suas férias no Brasil? O que a foto da vítima está fazendo no teu celular 4 dias antes dela morrer? Como falar para você isso? O laudo cadavérico mostra que a vítima teve 18 perfurações no tórax e no rosto. Em busca de respostas, percorremos longas distâncias. Um apartamento do 8º andar desse prédio em uma das áreas mais nobres em Nova York. Esse é o local onde Brent e Daniel Sikema viveram juntos durante 14 anos. Qual a ligação entre tudo o que aconteceu aí dentro e o assassinato de Brent Sikema no Brasil, tempos depois? A primeira entrevista do homem apontado pela polícia brasileira como mandante da execução. Foram muitas as tratativas e finalmente a resposta positiva. Aqui, atrás dessa porta, nesse apartamento de Nova York, está Daniel Garcia Carreira. O celular usado para falar com Alejandro, horas depois do crime, estava sendo usado por um endereço de Nova York. Isso sugere uma ligação com você. Como é que você recebe isso? Em Nova York há mais de 10 milhões de pessoas, não eu. Por que então a primeira coisa que ele faz depois de cometer o assassinato é ligar para você? Aqui no presídio do Rio de Janeiro está sendo trazido nesse momento uma figura central no assassinato de Brent Sikema. Esse é o cubano Alejandro Triana Preves. Ele é o autor do assassinato de Brent. Tem revelações importantes a fazer e nós, muitos questionamentos. A ordem que você recebeu de Daniel Sikema era para assassinar? Ele me disse literalmente: eu necessito que tu mates a meu ex-esposo. As 18 facadas que tiraram a vida do mega galerista Brent Sikema, americano de 75 anos, nesta casa no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que uma equipe de jornalismo, uma equipe de televisão, tem acesso à casa de Brent Sikema, a casa onde ele foi assassinado. O local onde o corpo foi encontrado fica aqui. Esse é o quarto de Brent Sikema. Qual a relação entre o assassinato e a herança bilionária deixada pela celebridade que mudou seu testamento antes de morrer? Tirou o nome justamente de seu ex-marido, o cubano naturalizado americano Daniel Sikema. Isso não faz com que você tivesse uma razão para estar completamente revoltado e ordenar o assassinato do Brent? Lo sabía que no estaba beneficiado y no me importó porque mi intención no era monetaria. Estamos no bairro de Chelsea, em Nova York. Esta é a entrada da galeria Sikema & Jenkins, da qual Brent Sikema era um dos sócios. Foi estabelecida há cerca de 3 décadas e é considerada uma das principais galerias de arte dos Estados Unidos. Brent era um mestre na arte de organizar exposições e comercializar obras de arte por valores estratosféricos. Construiu fama, fortuna e colecionou propriedades de luxo não só em seu país, os Estados Unidos, mas também em Cuba e no Brasil. Culto, extravagante
e célebre pelas suas festas, se apaixonou por um homem de personalidade complexa. Conhecido por seu poder de comunicação e sedução, Daniel Garcia Carreira nasceu e viveu em Cuba até os 27 anos. O que você pretendia fazer saindo de Cuba? O que você planejava? Prosperar, ayudar a mi familia. Durante muitos anos e em muitos países, ele sobreviveu como garoto de programa. Até conhecer Brent Siquema, 22 anos mais velho. Você lembra o dia que você conheceu o Brent? Sí, claro. Estaba en el Convention Center, centro de convenciones de Miami, donde se celebra la feria de arte. Nessa época você se prostituía para sobreviver? Não. Um casamento. Imagens de tempos de paixão. A relação registrada em fotos e vídeos. Do casamento ao nascimento do filho. Era o Brent quem te sustentava sempre? Sí, porque no me permitió trabajar. Por quê? Porque quería que yo estuviera en casa atendiendo al niño, atendiéndolo a él y ayudándolo con sus cosas. Yo era el que administraba la casa de Río, yo administraba la casa de la playa, yo administraba las propiedades de Cuba. Yo lavaba su ropa, planchaba, pasaba la ropa de él cuando volvía de sus viajes. Entonces yo no cobraba un salario porque era mi esposo y yo tenía acceso a dinero. Yo usaba dinero. Uma separação conturbada. 15 anos juntos. Una vida maravillosa durante 12 años. Después de 12 años empezamos a tener problemas, pero estuve 2 años. Que tipo de problema vocês começaram a ter? Él decidió ponerse a consumir muchas drogas. Me da pena decirlo, me da dolor, porque las drogas fueron las que destruyeron a nuestra familia, las que destruyeron su vida. Quem decidiu pela separação de vocês? Você ou Brent? Yo. Yo tenía mucho miedo, porque él se tornaba de una manera muy violenta cuando estaba drogado. Hoje, Daniel é apontado como mandante do assassinato do ex-companheiro. A sua prisão foi decretada no Brasil. Você tem consciência disso? Sí, tengo conciencia y me ha afectado mucho a mí y a nuestro hijo. O terceiro personagem dessa complexa investigação é Alejandro Triana Preves, cubano, 31 anos, assassino confesso do galerista. Mas aí entra este homem na história. Quem é esse homem? Alejandro, Você o conhece? el asesino de Brent, claro, sí. Você admite que você o contratou. Yo no lo contraté, yo lo entrevisté para trabajar. Brent lo contrató. Durante quanto tempo você trabalhou com Daniel nessa Durante casa? 1 año y medio más o menos. Como é que era exatamente o seu trabalho? Mi trabajo era cuidar los alrededores de la casa y dentro de la casa que no aconteciera nada. Existem muitas evidências de que, de fato, você conhecia os dois. Conhecia o Daniel, que foi quem o contratou, e conhecia o Brent. Yo conocía a Daniel. A Daniel Siquema yo sí lo conocía. Mas você nunca tinha visto o Brent sequer? No. É verdade que você ligou para o Alejandro contando todos os problemas que você estava enfrentando com o Brent? No, todos no, algunos. Tal vez un día él me llamó y yo estaba molesto por algo que aconteció y se lo conté. O que você sabia sobre essa relação entre os dois? Él me contaba todo eso para que yo, de alguna forma, él manipularme, llegara a momento de que yo llegara a coger rabia de Brent. Por que você escolheu o Alejandro para ser seu confidente? Yo no escogí a Alejandro. Alejandro no era mi amigo. Alejandro no era mi confidente. Alejandro era un empleado que teníamos en Cuba y yo le debía dinero. En ningún momento él estaba endeudado conmigo. ¿Por qué? Porque yo trabajaba para él. ¿Por qué? Porque en Cuba él me pagaba $100 y como 1000 CUP. Él no tenía deuda conmigo. Yo no sé de dónde sacó la deuda. Não são remessas de um dinheiro que está sendo pago por um serviço que vai ser executado? O assassinato do Brent? No. Yo me ofrecía pagarle el dinero que yo le debía
de los trabajos de Cuba. Ele disse que a primeira remessa foi de $300, que a segunda remessa foi de $1.000 e que as outras em torno de $500. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Quanto é que você enviou para ele, de fato? No tengo una cifra exacta, pero yo debía a él más o menos 2.000 y algo de dólares. No tengo una cifra exacta. Você se lembra de quando o Daniel te disse que queria te contratar para assassinar Brent Sikema? Perfectamente. Y ahí cuando él me llama, me dice, mira, yo tengo un trabajo para ti. Estoy enfrentando por un divorcio muy malo. Yo necesito que tú mates a mi ex esposo. Y él comienza a mandar dinero. Valores $500, $1.000, que él no hacía ninguna transferencia a su nombre. Él hacía a nombre de otras personas. Pero ese dinero él lo mandaba específicamente para cuando Brent pusiera un pie en Brasil, yo irlo a matar. Sábado, 13 de janeiro de 2024, 1h30 da tarde. O primeiro registro de Alejandro. Ele paga o pedágio na rodovia que liga São Paulo ao Rio. Horas depois, o veículo dirigido por ele é flagrado por várias câmeras em diferentes ângulos. Anatomia de um assassinato bárbaro. Estamos na rua Abreu Fialho, no bairro de Jardim Botânico, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro. Aqui fica a casa onde Brent Sikema foi assassinado na madrugada de domingo, 14 de janeiro de 2024. A casa de Brent Sikema é exatamente essa, a de número 13. Segundo apuramos, a casa foi comprada por ele em 2009. Brent vinha para cá sempre que podia, segundo registros, pelo menos 6 vezes por ano. O cubano contratado para assassiná-lo, Alejandro Triana Preves, chegou aqui no dia anterior, no começo da tarde de sábado. Ele estacionou o carro aqui na rua, à espera da oportunidade ideal para entrar. 4h36 da tarde. O homem vestido camiseta branca, bermuda e chinelos é Brent Sikema. Alejandro muda o carro de lugar. 10h42 da noite. Usando um boné, Alejandro sai do carro. Vai a um bar comprar cigarros. Seus passos são registrados. Três e 42 da madrugada de domingo. As ruas do Jardim Botânico estão praticamente desertas. Alejandro desce pela porta do carona. Caminha em direção à casa de Brent. Com bastante facilidade, ele abre a porta da casa de Brent e entra. Quem definiu como você deveria assassinar Brent Sikema? Foi você ou foi o Daniel? No, fue Daniel. Daniel tenía la estructura completa. Daniel tenía la dirección, el cómo yo podía entrar a la casa sin forzar la cerradura, dónde estaban las cosas de la casa. Daniel sabía hasta dónde estaba el cofre. ¿Cómo fue que llegaron las llaves de la casa a mis manos? Ele declara que foi você quem enviou essa chave a ele. Yo no envié la llave para él porque no la tenía. En marzo de 2022 yo me separé de Brent. O endereço de e-mail registrado para enviar ao Brasil cópias da chave da casa de Brent em agosto de 2023 estava registrado no nome do seu filho. Por que isso? Porque yo abrí ese email en el 2017, cuando nos mudamos a Cuba. Não é coincidência demais? Con el tiempo, yo usé ese email para hacer cosas de Lucas, el YouTube de Lucas y cosas así. Alejandro fica exatos 15 minutos lá dentro. Quando sai, retira um par de luvas. Entra no carro e vai embora. Inicia a fuga. Por que então a primeira coisa que ele faz depois de cometer o assassinato é ligar para você? No lo sé. No le puedo explicar eso, porque no lo sé, no he hablado con él. No he querido hablar con él cuando él ha intentado. Mas por que ligar para você depois do assassinato? No sé. No se lo puedo explicar. Quando você entra em contato com Daniel depois da morte de Brent?
Al otro día, 10 de la mañana, cuando él me llama, me dice, bueno, ok, ya está hecho. Le digo, sí, ya está hecho. O que ele falou? Que lo mejor que yo hacía era salir de Brasil. Ele disse que não conseguiu falar contigo no primeiro momento, mas conseguiu no dia seguinte. No, no hablamos. No hemos hablado. Quando vocês conversaram pela última vez? No recuerdo. No le puedo decir. Mas a polícia afirma ter alguns indícios de que este relato, prestado pelo Alejandro, é verdadeiro. Por exemplo, o celular usado para falar com Alejandro, horas depois do crime, estava sendo usado por um endereço de Nova York. Eles concluem que isso sugere uma ligação com você. Afinal de contas, quem estava em Nova York? Você? Como é que você recebe isso? En Nueva York hay más de 10 millones de personas, no yo. Mas somente uma pessoa com supostas razões para assassinar o Brent, com diferenças com o Brent. Con diferencias, sí. Con razones para asesinarlo, no. O corpo do galerista só é encontrado no fim da tarde de segunda-feira. Estamos a poucos metros da casa onde Brent Sikema foi assassinado. Ao meu lado, um dos personagens mais importantes de toda essa história, a advogada Simone Nunes. Ela era a representante de Brent no Brasil e administrava os seus bens, além de ser também uma amiga íntima. Estamos entrando na casa de Brent. Como é que foi a sua chegada naquele dia, na segunda-feira? Então, quando eu cheguei aqui, eu abri e chamei Brent, eu tô aqui, Brent. Achei que ele estivesse dormindo ou passado mal e fui até a cozinha, até lá no final, para ver se estava aí. A cozinha fica lá no final? Sim. Nenhuma resposta? Nenhuma resposta. Eu vi que a janela de cima estava aberta. Eu subi essa escada rapidamente. Essa porta estava fechada. Eu bati, Brent, e abri. E aí, quando eu abri, eu vi daqui. Ele estava deitado para lá, com as pernas para cá. Mas você não tinha certeza ainda de assassinato? Não, nenhuma. Eu achava que ele tinha infartado, porque eu não vi sangue assim espalhado em todo lugar. Eu vi, ele estava coberto com uma toalha, coberto com travesseiros. Eu não imaginava que era assassinato. 18 facadas? Não, 4. Os exames mostram 18 golpes. Eu dei 4. O que você diria a este homem neste momento? Me gustaría saber por qué. ¿Investigación? 18 puñaladas es un crimen pasional. Si yo contrato a alguien, o si alguien me contrata para poner en contexto, para matar, yo mato de una, de dos, de tres, 18. Essa é a cozinha, onde, segundo as investigações, Alejandro encontrou a faca com a qual assassinou o Brent Sikema. A faca foi retirada desse faqueiro, que estava aqui, nessa posição. Simone, o Brent conhecia o Alejandro? Conhecia. Ele... Isso é certeza? Sim. Por que a senhora afirma isso com segurança? Eu afirmo porque ele trabalhou na casa do Brent em Cuba. Você insiste que assassinou um homem a quem você não conhecia. Como tal, las pruebas indican eso. O Brent, em julho, mais ou menos, disse para mim que ia encontrar uma pessoa chamada Alejandro. Ele disse isso em que circunstância? A gente estava almoçando e ele falou que ia encontrar um amigo, Alejandro, cubano. Foi a última vez que ele esteve aqui, em julho. O Daniel tinha, de fato, acesso à chave dessa propriedade onde nós estamos aqui? Com a separação, uma das brigas que eles tiveram, o Brent mandou um terceiro, Fábio, trocar as fechaduras dessa propriedade aqui. E, a partir dali, o Daniel não veio mais no Brasil. Quando o Alejandro relata ter recebido a chave desta casa aqui do Brent, onde Brent foi assassinado, do próprio Daniel, isso é possível? Eu não sei dizer como seria possível. O Daniel teve acesso à nova chave? Não. O Brent tinha muitas questões de chave, ele tinha muitas cópias, era uma casa que tinha senha para entrar e a senha ficava ali fora, então era uma casa, nesse sentido, anteriormente vulnerável. Ele te prometeu $200 mil. $200.000. Você recebeu esse dinheiro? No. Você, de fato,
ofereceu $200 mil para assassinar o seu ex-companheiro, o seu ex-parceiro, Brent? Yo nunca hice eso. Y esas declaraciones son falsas. Y lo que tenemos que ver es que está hablando una persona que ha dado varias declaraciones diferentes. Él ha intentado comunicarse conmigo desde la cárcel. Me ha enviado mensajes para que yo envíe a mis abogados a hablar con él para llegar a un acuerdo y quitar los cargos. Si ya yo tenía un acuerdo de pagarle 200 mil, ¿a qué acuerdo quiere llegar con mis abogados? Si él dice que yo le iba a pagar 200 mil. En ningún momento mi intención era matarlo, era negociar con él. ¿Por qué? Porque Daniel ya estaba amenazando a mi familia para yo cometer el crimen. Ele disse que seria o contrário, que você o ameaçou depois do assassinato, ligando para ele para extorquí-lo. ¿Cómo voy a amenazar? É o que ele afirma, que você o ameaçou depois do assassinato. ¿Cómo voy a amenazar a una persona si después del asesinato yo estaba preso? Milhões de dólares em disputa. Brent dizia que você era um garoto de programa que o via como um caixa eletrônico. Por que isso? Porque Brent estaba muy molesto conmigo cuando él comenzó a decir esas cosas por la manera en que yo me fui de casa. Ele te acusou de sequestrar o próprio filho. Sí, bueno, él me acusó de secuestrarlo porque yo me fui de casa con el niño, pero yo no lo secuestré. Ele temia que você levasse o filho para Cuba. Porque yo le tengo miedo. Eso no era cierto, él lo inventó. Mas ele temia. Comentou isso com muitas pessoas. Claro, como venganza. No primeiro testamento, você é o principal beneficiário. Você ficaria com todo o dinheiro. Você tem consciência disso? Sí, claro. Mas nos outros testamentos, nas outras versões, o seu nome desaparece. Bueno, Você estava revoltado com isso? No, para nada. Ese era su dinero. O seu nome, de repente, desapareceu no Pero yo me testamento. estaba divorciando y yo tenía derecho a una cantidad que me iba a permitir vivir decentemente. Ter o seu nome retirado do testamento fez com que você odiasse esse homem? No. No lo odié. Nunca lo odié. Você permite mostrar a você o que ele disse? Sí. Yo nunca te ordené matar a Brent. Si tú dices que tan amor sentía y tanta afinidad con mi hijo, ¿cómo tú eres capaz de hacerle esto a Lucas y a mí? El problema tan grande que nos has creado, pero además le has mandado mensajes a mi familia diciendo que fuiste manipulado para incriminarme. Por favor, di la verdad. Ele disse que você está mentindo, que ele não te contratou. Quien está mintiendo es él. ¿Qué motivación tendría yo de matar a Brent? Você pode ter sido contratado por outra pessoa. No, eso no aconteció. Fue el mismo Daniel García Carrera quien me contrató para matar. ¿Por qué? Por problemas de herencia. ¿Ya lo asesinaste? Di por qué. La forma en cómo él está hablando español es un discurso ensayado. Doutor Fábio, a gente já sabe que o senhor não vai conseguir inocentar o seu cliente porque se trata de um réu confesso. O seu objetivo, então, passa a ser descaracterizar as qualificadoras. Como é que o senhor pretende fazer isso? Cabrini, eu não desisti da ideia de que ele seja absolvido. De que forma, doutor? Ele é um réu confesso? Ele é um réu confesso que alega que houve uma coação para que ele cometesse esse crime. Então, o Código Penal descreve que é isento de pena quando o agente comete um crime mediante coação. Hoje ele cumpre prisão domiciliar nos Estados Unidos por fraude de passaporte e é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Daniel Siquema tem autorização da Justiça Americana para caminhar por algumas horas, mas sempre nas imediações da área de seu condomínio. Como tem sido a sua vida agora? Mi vida es una pesadilla. Mi vida se tornó una pesadilla desde que la persona que se va a encargar del dinero de Brent decidiu acusar-me de todo. James Iver é uma figura importante nessa história. Advogado e amigo pessoal de Brent, foi escolhido pelo galerista para cuidar do testamento e administrar sua fortuna até que o filho dele com Daniel complete 30 anos. Por que ele te acusa? Porque si yo estoy culpable
yo no tengo acceso a la parte que me corresponde. Alejandro Preves acusa diretamente Daniel Siquema de ser o mandante. Ele diz que recebeu uma proposta de $200 mil para executar Brent. Essa é uma das provas principais. Como é que a senhora pretende defender seu cliente? Ele só cita Daniel, meu cliente, como um possível mandante depois de 10 dias, no qual ele já tinha feito 2 versões diferentes, já tinha dado 2 depoimentos diferentes, no qual ele nem cita o Daniel. E, coincidentemente ou não, o nome do meu cliente surge depois que o James informa isso dentro do inquérito, ou seja, meu cliente é apontado como uma pessoa a ser investigada. E a ligação que existe entre Alejandro e uma pessoa que estava nos Estados Unidos? James estava muito mais próximo de Brent do que Daniel. O que a senhora quer dizer com isso? Se vamos falar de algum celular nos Estados Unidos, que se investiguem todas as pessoas que eram próximas de Brent. Na verdade, definiram que o Daniel está envolvido e estão procurando provas para inserir o meu cliente como mandante desse caso. Procuramos James Iver em Nova York. Ele não quis se manifestar. Você sentia amor por ele? Sim, muito, muito. E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.